Fala galera, bem-vindos a mais um videocast aqui do Cardio Papers. Aqui a gente te ajuda a se atualizar, mesmo se você não tiver tempo. Para quem não me conhece, meu nome é José Roberto, sou colaborador aqui do nosso Cardio Papers e hoje eu tenho um convidado muito especial. Trago aqui para vocês Henrique Ribeiro. Então, Henrique, muito obrigado aí por ter vindo hoje. O Henrique que é hemodinamicista e a gente vai ter um papo muito especial hoje e falar sobre a TAV. Então, Henrique, cara, prazerzão ter você aqui hoje. Obrigado por ter aceito o convite. Eu sei que a sua agenda é bem corrida e tudo mais e tem os compromissos, mas obrigado pela disponibilidade aí, cara. E para quem não te conhece, se apresenta aí também. Obrigado, Zé. Para mim é um prazer enorme. Então, eu sou Henrique Ribeiro, né? Sou cardiologista intervencionista do INCOR, trabalho em vários hospitais aqui em São Paulo e enveredei para essa parte de estrutural, né? Além, obviamente, de coronária, como diz o outro, é o feijão com arroz do dia a dia, né? Do cardiologista intervencionista. Fiz uma parte da minha formação no Canadá, né? Fiquei 3, quase 4 anos lá entre indas e vindas e realmente é minha linha de pesquisa aí no INCOR, no HC, e é uma área que realmente tem crescido. E se eu pudesse dizer algo dentro da cardiologia intervencionista e também acho que da medicina e da cardiologia no geral, né, talvez a TAV nos últimos talvez 10, 15, quase 20 anos aí de evolução, né, talvez seja um dos procedimentos que mais revolucionaram, né, a maneira como a gente trata os pacientes que têm estenose aórtica, né? E acho que isso é fundamental, né? Porque a gente sabe que, tirando doença coronária e hipertensão arterial sistêmica, talvez a estenose aórtica seja uma das patologias aí mais prevalentes, né? Especialmente na população mais idosa. Sem dúvida. E, pessoal, eu trouxe o Henrique hoje também porque o Henrique é uma das pessoas que tem um maior N de procedimentos também de TAV, é uma pessoa que sempre esteve envolvido na história da TAV aqui no Brasil. A gente vai comentar isso daqui a pouquinho. E aí eu vou deixar até para você poder falar um pouco melhor. Mas, Henrique, aproveitando já esse gancho aí que eu comentei dos procedimentos da TAV, que você já tem, e em relação até da sua história com a TAV aqui no Brasil, o que é a TAV, né? Porque quem está assistindo a gente de casa, às vezes é só mais uma sigla, às vezes isso tá meio distante aí, ou a pessoa acha que está distante aí dela no dia a dia. Mas o que é a TAV, afinal? Exato, então a TAV é uma sigla em inglês, né, que significa Transcatheter Aortic Valve Implantation, né? Alguns estudos usam a nomenclatura TAVR, né, como replacement. Uhum. Isso é até uma história curiosa, né, porque nos Estados Unidos já existia o código, né, para cobrar o procedimento pelas operadoras, pelos convênios, como SAVR, né, que é a cirurgia, que é a substituição valvar cirúrgica, né, Surgical Aortic Valve Replacement. Então, apesar do mundo inteiro usar mais TAV, nos Estados Unidos acabou se utilizando, né, esse termo TAVR, né, muito em função disso, mas TAVR ou TAV é a mesma assim, nomenclatura, né, sigla para determinar então esse procedimento no qual, diferente da cirurgia que você precisa parar o coração, fazer a toracotomia, desviar o sangue para uma máquina de circulação extracorpórea, tirar a válvula antiga e colocar a nova. No caso da TAV, a gente, entre aspas, né, aproveita aquela válvula calcificada que serve para ancorar a prótese transcatéter. Então, com o coração batendo, né, às vezes a gente usa até o marca-passo, acelera no marca-passo para diminuir a pressão de pulso. A gente coloca essa prótese transcatéter que vai fechada dentro de um catéter, dentro da válvula antiga que está com defeito. Então, na verdade, essa válvula antiga, né, calcificada, ela fica excluída, entre aspas, ao redor ali, né, daquele sistema. Então, esse é o termo, né, utilizado para esse procedimento. Em português seria ITVA, né, com implante transcatéter de válvula aórtica, né? Esse seria, enfim, a tradução literal, que é até utilizada em alguns trabalhos, etc., mas é algo não vingou, que né? não vingou, né? Igual o Xerox, né? Ninguém fala, eu vou fazer uma fotocópia, né? Pelo amor, né? Você fala, vou fazer um Xerox. Então, é algo que, enfim, pegou, né? E é o termo que a gente utiliza na nossa prática. Maravilha. E eu gosto de um exemplo que você já deu uma vez para um paciente, que é você trocar a válvula, trocar o pneu do carro com o carro em movimento, né? Seria isso, basicamente, né? A gente acaba fazendo a troca da válvula com a válvula com o coração batendo. Achei legal esse exemplo. Mas, e qual que é a história da TAV, assim, então? A gente já tem isso no Brasil há muito tempo, não tem? Quando que começou essa história de TAV mesmo?
Exato. Até eu trouxe um slide interessante que acho que Boa. mostra, né, essa evolução, né? Então, o primeiro implante de válvula transcatéter, na verdade, foi feito em 2000, foi proposto pelo Bonhoeffer em posição pulmonar para paciente com cardiopatia congênita, né? Então, muita gente não sabe. Logo abaixo ali a gente demonstra o Alain Cribier, que inclusive recentemente faleceu de morte súbita. Já teve até infarto, ficou com disfunção ventricular, fez angioplastia, estava super bem, via inclusive no congresso nosso de estrutural esse ano e há poucas semanas, né, do congresso acabou tendo essa morte súbita. Então ele, assim, é o indivíduo mais famoso em relação a esse procedimento, mas na verdade o primeiro então foi em 2000 em posição pulmonar. E aí logo depois, em 2002, fez um procedimento num paciente com disfunção ventricular importante, fração de ejeção bem reduzida, com sucesso por via transeptal. E ele utilizou uma prótese balão expansível e logo depois, 2 anos depois, junto com um alemão que é conhecido de muitos, né, que é o Grube, morou um tempo no Brasil, já veio várias vezes no Brasil, inclusive treinou, né, muitos de nós no Brasil todo, né, fez junto com o Laborde o primeiro caso em 2004 dessa prótese chamada na época já de Core-Valve, que é um dispositivo autoexpansível. E é interessante que nessa evolução, né, da TAVS, veja que o Brasil também teve um papel, né? O Brasil e a América Latina. Vejam que a primeira TAV na América Latina foi feita na Venezuela, que foi uma Core-Valve, um paciente com estenose aórtica. Inclusive o Grube foi lá como proctor. E foi o terceiro e o quarto casos do mundo com esse dispositivo, quer dizer, então na Venezuela foram feitos aí um dos primeiros casos no mundo. E logo em 2008, a Braille Biomédica, que é muito conhecido, né, muitos cardiologistas, é uma empresa desenvolvida em Rio Preto, né, com pericárdio, com tecnologia nacional. Há muitos anos fabricam já próteses cirúrgicas, sistema para para proteção, né, o bypass cirúrgico, né, e eles desenvolveram em 2008 essa prótese chamada Inovare por via transapical. Então o Brasil realmente, logo nos primórdios aí da TAV, teve um papel também nesse desenvolvimento. E logo depois, em 2007, foi feito o primeiro caso de valve em valve aórtico. O que é isso? É o paciente que já tem uma prótese cirúrgica em posição aórtica, e aí a gente aproveita a armação ali dessa prótese cirúrgica para colocar uma prótese transcatéter dentro dessa prótese cirúrgica. Então esse é o procedimento chamado de valve em valve. Uhum. Começou na posição aórtica e hoje a gente já faz o valve em valve em posição mitral, pulmonar e até tricúspide. Depois, em 2009, né, foi feito o primeiro caso então de valve em valve em posição mitral. Foi feito um caso em Vancouver, né, lá com a equipe do John Webb, e agora mais recentemente em 2021, o que para a gente parecia algo impossível, né? Em 2021, isso está publicado no European Heart, foi feito um paciente com uma prótese mecânica em posição aórtica, né, que seria, obviamente, uma contraindicação, né, porque você tem os elementos ali, disco e etc., né, que isso pode embolizar, pode travar. Então, era um paciente que estava assim, numa condição clínica que ele não tinha outra opção. Então, foi feita a fratura desse dispositivo em posição aórtica mecânica. Eles colocaram filtro de proteção cerebral, a gente vai até depois discutir um pouco mais, e aí fizeram o valve em valve com sucesso e o paciente recebeu alta. É óbvio que eu não estou recomendando isso agora, foi uma situação totalmente excepcional, mas vejam como tem sido a evolução, né, desse procedimento ao longo dos anos. Que legal. E como é que ficou então a TAV aqui no Brasil? Assim, isso já está liberado? Que a gente chegou a ver até que durante a pandemia, no governo passado, no governo federal, até tinha tido, né, o ministro da Saúde, ele é hemodinamicista, tinha começado a falar sobre TAV até mesmo no SUS. Em que pé que isso está? Primeiro, pelos convênios e no SUS aqui no Brasil?
Então, excelente, é uma coisa muito importante. Então, a TAV no mundo começou, o primeiro caso em 2002, para uso comercial 2006, 2007, principalmente na Europa e no Canadá. No Brasil, o primeiro caso foi feito em 2008, e a partir de 2008 foram várias submissões para incorporação no rol da ANS, né, de procedimentos que podem ser realizados, né? E essa incorporação, né, da TAV foram praticamente 6 submissões. A última, eu até estava na diretoria da SBHCI na época. Isso foi em 2019, então conduzimos um processo aí com vários organismos, sociedades, empresas, pacientes, hospitais e etc. E aí submetemos em 2019, e em abril de 2021 veio a pandemia, em 2020 acabou atrasando, etc. Em abril de 2021 foi incorporada a TAV na saúde suplementar. Legal. Para pacientes de alto risco com idade acima de 75 anos. Uhum. Claro que isso é um pouco díspare do que acontece no mundo, mas realmente foi um avanço muito grande. E, de fato, né, na gestão do governo passado, iniciado pelo Marcelo Queiroga, foi feito todo um trabalho, né, de incorporação da TAV também no SUS, né, nos pacientes públicos. Essa incorporação, com a transição de governo, acabou atrasando, etc. E agora, recentemente, tem um pouco mais de um mês, o Ministério da Saúde, né, ele determinou então que haveria essa incorporação também para o SUS, somente para hospitais de referência, um pouco mais de 20 hospitais no Brasil, como INCOR, Dante, entre outros, para pacientes de alto risco e com uma cota, né, aproximada aí de em torno de 1.000 casos para serem realizados no Brasil todo. É muito pouco para a quantidade de pacientes que poderiam se beneficiar, mas é um avanço, né? A gente vai de pouquinho em pouquinho e a gente sabe que isso tem um custo elevado, você conseguir ajustar isso às demandas enormes que a gente tem na saúde pública no Brasil são complexas e difíceis, né? Mas eu acho que é um avanço bastante significativo. A gente estima, Zé, que no ano passado foram feitas entre 3.500 e 4.000 TAVs no Brasil. Isso, para vocês terem uma ideia, parece pouco, mas representa o número de TAVs que são realizadas somando todos os outros países da América Latina, Argentina, Chile, Colômbia, México. Então, a gente está bem à frente, né, do que acontece na realidade da América Latina, mas muito atrás, muito aquém do que acontece nos Estados Unidos e na Europa, né? A gente tem uma estimativa recente de que no Brasil são feitas por milhão de habitantes, né, em torno de 1 a 5 TAVs por milhão de habitantes, ao passo, por exemplo, que nos Estados Unidos e Europa se fazem em torno de 100 a 150 e na Alemanha de 150 a 200. Caramba. Ou seja, nós fazemos 100 vezes menos TAV do que em países desenvolvidos, né? Então a gente ainda tem um longo caminho aí para percorrer. Não, sem dúvida. E, Henrique, você comentou então que pela ANS foi validado, né? Então, para pacientes idosos acima de 75 anos e de alto risco cardiovascular, né? Para o perioperatório, para cirurgia. E a gente está fazendo só isso porque a gente tem alguns estudos aqui, a gente teve o Partner 1, a gente teve já depois alguns outros estudos, o SURTAV, o Partner 3, que acabaram validando, então, indivíduos de risco proibitivo, alto risco, muito alto risco, risco intermediário e baixo risco, né? Então, como que está essa indicação hoje, assim, ainda? Pelas diretrizes, a gente ainda está indicando, apesar de a gente já ter alguns estudos até em pacientes de baixo risco, tem alguns estudos aí até com pacientes assintomáticos. Como que a gente está, em que pé que a gente está isso para indicar a TAV nesse momento aí? Exato, então acho que para fazer um resumo, né, como você comentou, vários estudos randomizados, hoje a gente tem mais de 10.000 pacientes incluídos em estudos randomizados. Se a gente pegar a meta-análise, contando registro, etc., você tem mais de quase 300.000 pacientes incluídos em diversos estudos, né? O registro do TVT americano, por exemplo, que é o que tem mais pacientes, tem mais de 300.000 incluídos, quer dizer, então a gente tem uma evidência muito robusta. E eu trouxe aqui, Zé, um resumo, né?
dessa questão da TAV e dos dados na literatura. Então vejam aqui que para aqueles pacientes considerados de risco extremo ou inoperáveis, geralmente com STS acima de 8% de risco de mortalidade em 30 dias... Só um minuto, o STS, pessoal, para quem não sabe, é um score de risco que a gente calcula só alguma cirurgia cardíaca, assim como o Euroscore 2, tá? Só para vocês se localizarem aí. Perfeito. Então foi a maneira, né, Zé, que eles utilizaram para dividir os estudos, né, e a evidência, né? Então, obviamente, procedimento novo, começa com aqueles pacientes de risco extremo. Então vejo aqui que o Partner 1B e o CoreValve Extreme Risk, né, ambos incluíram esse tipo de paciente. O CoreValve não foi estudo randomizado, porque o FDA, frente aos resultados do Partner 1, não considerou ético, né, a gente colocar um grupo controle sem tratamento. Então eles mostraram que a TAV foi superior em relação ao tratamento clínico isolado, lembrando que no grupo controle do Partner 1B, né, a grande maioria, mais de 80% dos pacientes foram submetidos à valvoplastia aórtica por catéter balão, que a gente sabe que até então, né, era o tratamento alternativo de escolha para esses pacientes para aliviar os sintomas. E a gente sabe que você faz a valvoplastia, melhora por 6 meses a 1 ano e depois reestenosa a válvula, quer dizer, uma durabilidade limitada. Bem diferente da valvoplastia por catéter balão da mitral, né, no reumático, que a gente consegue ter bastante... Que não é calcificado e etc. Daí a gente consegue ter pouca recorrência, né? Exato. E aí, na sequência, foram incluídos os pacientes de alto risco, que é o diferente do Extreme Risk, que era STS mais alto, acima de 8, mas contraindicação ao procedimento cirúrgico, né? E aí os de risco alto é aqueles que poderiam ser operados, mas STS de risco de mortalidade acima de 8. Então foi o Partner 1A randomizado e o CoreValve High Risk. Ambos os estudos mostraram que a TAV foi não inferior ao tratamento cirúrgico e quando o acesso femoral era disponível, ou seja, aqueles pacientes que tinham femorais maiores, que você podia utilizar o acesso transfemoral, quando a gente soma esses resultados, a TAV foi até superior em relação ao tratamento cirúrgico nessa população, então, com STS acima de 8%. Aí, na sequência, vieram o Partner 2A e o SURTAV em pacientes de risco intermediário, ou seja, STS de risco de mortalidade entre 4% e 8%, também pacientes que poderiam ser operados, e mostrou a mesma coisa, que quando o acesso transfemoral era factível, a TAV foi até superior em relação ao tratamento cirúrgico isolado. Mas, no geral, a TAV foi não inferior a cirurgia, ou seja, mostrou que era uma alternativa viável muito interessante nessa população. E na sequência, mais recentemente, 3 estudos randomizados, o Notion, que foi o primeiro deles, já publicado. Pra vocês terem uma ideia, recentemente a gente teve até o resultado de 10 anos de segmento dos pacientes do Notion, e na sequência, mais recentemente, o Partner 3 e o Evolute Low Risk, ambos com pacientes acima de 70 anos, com STS abaixo de 4 de risco de óbito, de mortalidade, né, por uma cirurgia convencional. E mostrou então que nessa população a TAV foi não inferior ao tratamento cirúrgico isolado. Então essa foi mais ou menos a evidência que, como eu trago aqui para os senhores, foram corroboradas na diretriz, né, na atualização da diretriz brasileira de valvopatia, que foi publicada no ano de 2020. E vejam que se a gente colocar todos os espectros de risco aí na coluna da esquerda da SBC, né, vejam que naqueles pacientes considerados de risco extremo, alto risco, risco cirúrgico intermediário e baixo risco, com idade acima de 70 anos, em todos eles a TAV, né, acabou sendo colocada como 1A, né, nível de evidência 1A para indicação. E vejam que naqueles pacientes com idade menor do que 70 anos não foram contemplados nesses estudos randomizados. Então vejam que aí a cirurgia continua sendo 1A. Lógico que você pode ter um paciente, por exemplo, que tem uma aorta em porcelana de 50 anos que pode ir para a TAV, né? Ou seja, que tem uma contraindicação ao tratamento cirúrgico convencional. Que inclusive, quem está acompanhando hoje é dia, que a gente está gravando hoje é dia 18,
Ontem eu fiz os stories do Cardio Paper justamente com esse caso aí, só pra engatar aí. Peguei um cara de 70 anos ali, um pouco menos, e aí tinha uma horta em porcelana também, só pra linkar com a nossa discussão de hoje. Exato. Então, quer dizer, você pode ter até essa indicação, né? Mas em geral, esses casos, né, abaixo de 70 anos, a preferência é pelo tratamento cirúrgico convencional. E você comentou um negócio, Henrique, só para... Quando a gente acrescenta o acesso femoral, você falou que isso acabava aumentando o número de pacientes e também acabava favorecendo mais a TAV, né? Então quer dizer que muitos eram transapical ou tinham outros tipos de acesso também nesses outros estudos que a gente comentou agora? Esse é um ponto-chave, né? Então, quando começou a TAV, a gente basicamente tinha um acesso transapical para prótese expansível por balão, o transfemoral, né? E no início ali da TAV, quando se ia utilizar a prótese autoexpansível, se utilizava o acesso transsubclávia por dissecção. Tá. E claro que se a gente comparar as primeiras gerações, né, pra vocês terem uma ideia, era 24 Frenches, 22 Frenches, né? Então French, né, um French tem 0,33 milímetros, né? A cada 3 Frenches dá mais ou menos 1 centímetro. Então a gente precisava de femorais de 7,5, 8 milímetros para fazer a intervenção. E hoje, né, os dispositivos de nova geração são 14 Frenches, ou seja, hoje em femorais de 5,5 milímetros de diâmetro, né, desde que não tenha, obviamente, cálcio circunferencial, outros comemorativos, é possível utilizar o acesso transfemoral. Então a gente tem assim uma série grande de estudos mostrando que o acesso transfemoral, né, ele realmente sempre que disponível, é a melhor via de acesso para a realização do procedimento. Por outro lado, também com esses dispositivos de nova geração, hoje a gente pode, por exemplo, utilizar o acesso transcarotídeo, o acesso subclávio só por punção. Quer dizer, então hoje a gente tem outras alternativas, até foi descrito o acesso transcaval, né, para aquele paciente que é um vasculopata grave, que não tem outro tipo de acesso. Então a gente vai pela veia, faz uma punção da veia para a aorta, faz a TAV e depois na hora de tirar o dispositivo você põe um plug para ocluir ali. Que legal. Para não ter fístula, né, entre a aorta e a... Tipo um Amplatzer ali. Tipo um Amplatzer, exato, um Amplatzer na cava. Então esses são os acessos aí mais utilizados. Então a gente já entendeu, pessoal, que dá pra gente indicar a TAV, obviamente que começou com risco proibitivo, alto risco, risco intermediário e baixo risco, mas a gente já passou agora aqui pelas diretrizes e entendeu que até a gente pode indicar para pacientes de baixo risco cirúrgico, isso daí é uma coisa que vem crescendo cada vez mais. Então a TAV acaba sendo uma opção factível, né, porque a gente acaba tendo uma recuperação mais rápida, menos tempo de hospital e a curto prazo aí menos morbidade. Mas, Henrique, e quando que a TAV ela não é uma solução, né? Porque a gente acabou comentando que, bom, beleza, o cara tem um risco proibitivo, beleza, acaba sendo uma solução, mas em que cenários ainda a gente não está autorizado a utilizar a TAV? E aí eu tenho algumas dúvidas, até porque a gente já viu alguns casos aí na prática clínica que gera um pouco de dúvida, né? Então, por exemplo, insuficiência aórtica, endocardite, ausência de acesso, você já comentou agora um pouquinho, mas em que pé que estão essas contraindicações para a gente indicar a TAV ainda? Quando que eu realmente não posso indicar essa opção? Você tocou num ponto importante, né? Porque, claro, se você vai melhorando o dispositivo, conhecendo melhor sobre o procedimento, fazendo uma avaliação pré-procedimento mais adequada, você acaba expandindo as indicações, né? Tanto para pacientes mais jovens, para pacientes, por exemplo, com válvula aórtica bicúspide, paciente com disfunção, né, de bioprótese aórtica, né? Então, realmente houve uma expansão grande aí das indicações. Porém, a gente tem realmente situações, né, que eventualmente eu não gosto de falar de contraindicação, né? Porque, às vezes, dependendo da situação clínica, é a única opção que o paciente tem. A TAV começou assim. Exato. Só que, muitas vezes, você precisa ter esse bom senso de saber aonde ela não deva ser indicada. Então, por exemplo, na insuficiência aórtica pura, você tem um risco de embolização da prótese, né? Para ela não ancorar, você não ter aquele cálcio ali para ancorar a prótese. Então, os resultados clínicos com as próteses habituais que são utilizadas para estenose aórtica
Na insuficiência aórtica pura, esse resultado ele não foi tão bom quanto na estenose aórtica clássica calcífica. Você tem uma chance maior de leak paravalvular, necessidade de segunda prótese. Então, em situações excepcionais de risco extremo cirúrgico, pode ser feito, né? A gente já tem alguns casos, alguns até que você chegou até a acompanhar, né? Mas seria uma situação de exceção, né? E ainda a cirurgia é o tratamento de escolha. Porém, existe uma prótese, né, chamada Genavalve, né, que foi avaliada num estudo recente, Trilogy, publicado e apresentado no TCT o ano passado, que é uma prótese desenvolvida especificamente para essa situação de insuficiência aórtica pura. E é uma prótese muito interessante, Zé, que ela tem uns ganchinhos, né, que prende o folheto, né, e mostrou um resultado muito assim interessante. Legal. Na fase inicial da prótese teve muito BAVT, ainda teve algumas complicações porque eram centros que não tinham experiência ainda, então eles foram melhorando a maneira do implante, etc. E na segunda metade do estudo, você pegar só esses pacientes, o resultado foi muito similar ao que a gente está habituado com o resultado na estenose aórtica calcífica, né? Então, claro, como todo procedimento, o avanço a gente está conversando agora aqui, está sendo publicado um estudo, pra vocês terem uma ideia, de 30 a 50 publicações de TAV toda semana no PubMed. Eu acompanho isso, enfim, há mais de 10 anos. Então, é um avanço muito grande. Então, tem essa perspectiva aí no futuro de uma prótese dedicada para essa situação de insuficiência aórtica pura. Pacientes, por exemplo, com endocardite ativa de válvula aórtica, seria uma contraindicação. Porém, alguns estudos mostram, por exemplo, você tratou a endocardite, o paciente usou, por exemplo, 4 a 6 semanas de antibiótico, você tem um PET scan, por exemplo, que não demonstra uma captação ali local, clinicamente o paciente está bem e tem um risco cirúrgico muito elevado, você pode eventualmente, pós-endocardite tratada, considerar numa situação clínica muito específica, de alto risco, etc., você pode considerar a TAV nessa situação. Pacientes, por exemplo, que têm outra indicação cirúrgica já. Por exemplo, o paciente faz um CAT na avaliação para TAV. Isso, aliás, é outra coisa que a gente pode depois comentar em relação à doença coronária. Mas ele faz um CAT, aí você vê lá um Syntax elevado, né? Para quem não sabe, pessoal, Syntax é uma maneira, né, do ponto de vista angiográfico, de você quantificar a quantidade de lesão, né, obstrução, né, e a complexidade anatômica do CAT. Então a gente considera um Syntax elevado acima de 32, intermediário entre 22, 21, 23 até 32, e geralmente abaixo de 20 é considerado uma complexidade mais baixa. Então aquele paciente que tem uma doença coronária muito extensa, né, já tem, por exemplo, uma doença valvar mitral com indicação cirúrgica, né, então são situações, né, onde você teria essa contraindicação aí relativa à realização da TAV. Por fim, eu queria só ressaltar também, apesar de a gente conseguir fazer com um resultado muito bom na bicúspide, alguns estudos recentes mostraram que tem algumas situações anatômicas na bicúspide que aumentam muito o risco de ruptura do anel, de complicação ali relacionada ao anel, que é aquele paciente que tem uma associação entre uma calcificação exuberante na RAF, né, onde tem a fusão ali, e o paciente que tem um score de cálcio muito elevado, ou seja, uma calcificação excessiva somado a uma calcificação excessiva na RAF. Inclusive, nesse estudo publicado no JACC, mostrou um aumento de mortalidade no segmento, e as curvas já com 6 meses já começam a se separar, e no segmento de 2 anos houve um aumento de mortalidade, quase o dobro, nessa situação anatômica específica. Então, quando a gente pega uma tomografia, você avalia com detalhe, você tem como dizer, olha, essa é uma bicúspide que dá para fazer com bom resultado, ou não dá para fazer, legal, aumenta o risco de complicação periprocedimento. Foi bem legal isso, porque a gente acabou vendo que realmente contraindicação, realmente, tudo dá para se conversar, né? Obviamente com bom senso, né? Acompanhei casos aí de IAO que foram bem com TAV, teve um caso de endocardite que eu fiquei sabendo ali também, que ficou bem, tá no segmento de longo prazo, tá bem também.
Mas foi bem legal isso daí. E a ausência de acesso você também comentou agora há pouco, então, mas já acabou fechando que a gente acaba tendo outras opções aí de acesso também. E aí, uma dúvida até minha em relação ao acesso, que você comentou da transapical, porque aí no transapical a gente acaba fazendo a TAV de uma forma igual, né? Não põe em SEC o paciente também, obviamente, né? Você acaba trocando a válvula, mas e como é que fica a questão, que isso é uma dúvida que às vezes os residentes perguntam também, como é que fica a questão, então, do músculo do miocárdio, daquela região apical, se isso aí depois tem um risco aumentado de complicação ou não? Isso aí, paciente então, com aneurisma, por exemplo, não dá para fazer, por exemplo? Exato. Na verdade, o acesso transapical, o que acontece? Você acaba fazendo uma pequena cirurgia, faz uma toracotomia lateral esquerda, né? Abre ali o pericárdio, acessa o ápex e faz uma bolsa, e através dessa bolsa você entra com o sistema, e depois na hora que você vai tirar o catéter, você fecha essa bolsa. Uhum. Então é feita uma bolsa que prepara, né, entre aspas, né, o ápex para ser passado o catéter e realizado a TAV. O implante, né, o passo a passo depois de feita a bolsa, etc., ali no implante é muito similar, né? Usa o marca-passo, faz o rapid pacing na aceleração do coração para diminuir a pressão de pulso e fazer um implante mais estável. E de fato os estudos mostram que o acesso transapical, apesar de ter sido muito importante para o desenvolvimento da TAV, ainda existem próteses mitrais totalmente percutâneas que ainda utilizam acesso transapical, a gente sabe que ele está associado a mais complicação, seja ela complicação local, ali da bolsa, como você colocou, de sangramento, infecção e etc., mais FA, né? Então, às vezes 20, 30% dos pacientes podem fazer FA no pós-procedimento, porque se abriu o pericárdio, né? Você tem uma injúria miocárdica relacionada ao fechamento ali, inclusive isso foi assim, até motivo da minha tese de doutorado, que foi injúria miocárdica em TAV. A gente mostrou com ressonância que provoca mais ou menos em torno de 3 a 3,5 gramas de fibrose ali no ápex, e isso teve um impacto em termos de função ventricular em longo prazo. Uhum. Mais fibrose, né? Isso assim, aquela melhora da função ventricular pós é comprometida por conta dessa fibrose. Então, é um acesso que caiu em desuso, a gente usa esporadicamente em alguns casos, mas realmente, assim, sempre que possível, o acesso de escolha é o transfemoral. Fechou. E Henrique, e aí para o pessoal aí de casa, né, e você que é clínico também, que está acompanhando, então eu já entendi quem que é o paciente, que é um paciente geralmente que é mais idoso, um paciente que eu calculei um STS, avaliei score de fragilidade, tem outras coisas que a gente pode avaliar também, né, funcionalidade e tudo mais. E aí eu defini que tem uma estenose aórtica sintomática, área valvar menor do que 1, gradiente médio maior do que 40, clássica mesmo. E aí a gente tá indicado uma terapia de intervenção. Vamos definir agora se vai ser TAV ou cirurgia. Eu optei por TAV. E agora, o que eu tenho que pedir? Qual que é o passo a passo que o clínico tem que avaliar? Então, por exemplo, função renal é importante, coagulograma, é um doente que está anticoagulando ou não, está usando algum antiagregante. E qual exame de escolha que a gente vai, além do eco, obviamente, né? Mas qual exame de escolha que a gente vai utilizar para você, como hemodinamicista, saber o acesso, saber a prótese, até saber se é factível, né? Porque vão ter casos que eu acredito que não sejam factíveis, talvez não tenham uma anatomia compatível aí. O que a gente faz aí nesse checklist básico? Perfeito, Zé. Então, assim, esses pacientes que chegam pra gente para realizar o procedimento já tem pelo menos um eco transtorácico com a documentação, né, da gravidade dessa estenose aórtica. Como você comentou, área valvar menor do que 1 e gradiente médio acima de 40. Nessa avaliação, é importante ressaltar que a gente tem uma parcela entre 5% e 10% de pacientes que tem, às vezes, um VE muito hipertrófico, uma cavidade pequena, né? E com isso, às vezes, não é suficiente para gerar um gradiente tão alto. E muitas vezes, esses pacientes, de fato, têm a estenose aórtica importante. A gente chama isso de pacientes com estenose aórtica de baixo fluxo paradoxal. Uhum. E tem aqueles também, que é o baixo fluxo clássico, que são aqueles pacientes com disfunção ventricular, fração de ejeção abaixo de 50, às vezes por uma miocardiopatia valvar, ou às vezes isquêmica, ou às vezes chagásica, né, que às vezes acontece em nosso meio, né? Que às vezes o gradiente médio é abaixo de 40, né? E às vezes esses pacientes têm
uma área valvar ali limítrofe 0,9, 1, 1,1, e às vezes a gente fica na dúvida, será que esse paciente realmente tem uma estenose aórtica importante ou não? E eu acho importante comentar nesse processo de avaliação que esses casos você pode lançar a mão, por exemplo, do eco de estresse com dobutamina. Perfeito. A diretriz coloca. Que é contraindicado eventualmente se o paciente tem uma doença coronária muito grave, arritmia, FA não controlada, mas em geral é um exame bem tolerado e que ajuda às vezes na prática a determinar, né, se essa estenose aórtica é uma estenose aórtica verdadeiramente importante ou é uma pseudo importante, né? E a gente tem lançado muito também, isso foi incorporado na diretriz, o score de cálcio valvar. Perfeito. Então, o score de cálcio valvar, muitas vezes, ele nos ajuda muito, né, a discernir esses pacientes. Então, na mulher, a gente considera importante quando esse score de cálcio ele é acima de 1.200 e no homem, em geral, acima de 1.800, 2.000 de score de cálcio valvar. Então, na avaliação desses pacientes, né, então, além desse eco, que geralmente o transtorácico é suficiente, a gente lança a mão da angiotomo com protocolo TAV. Então, é uma angiotomo de aorta torácica, abdominal e eixo ilíaco femoral. Essa tomo ela é feita na fase sistólica do ciclo cardíaco. E por que na fase sistólica? Porque na fase sistólica a medida do anel é maior, é um anel mais redondinho, né? O anel valvar ali que é mensurado tridimensionalmente. E os estudos mostram que na fase sistólica ele é de 10 a 15% maior do que na fase diastólica, que é usado para avaliação de coronária. Uhum. Então é uma tomo feita com um tomógrafo de pelo menos 64 canais, mas idealmente de 128 canais, com injeção de contraste, sincronizada com o eletro, na fase sistólica do ciclo cardíaco. E geralmente nesse exame se inclui também o score de cálcio, que aí nos ajuda a saber, olha, esse caso é mais grave, menos grave, podemos esperar ainda ou não, e etc. Então esses são os exames básicos. Então a gente não tem feito mais de rotina a cinecoronariografia, o cateterismo cardíaco, exceto se o paciente tem dor no peito, ou é aquele paciente, por exemplo, que já é coronariopata, com revasque prévia, múltiplos stents. Então, em geral, em 50% a 60% dos casos, essa angiotomo, que já serve na fase sistólica do ciclo cardíaco para avaliação da anatomia, também incluindo a fase diastólica do ciclo, a gente consegue já dar uma olhada nas coronárias e de repente faz já de coronária, exato, estratifica no invasivo. E às vezes nem precisa fazer aí uma intervenção em relação à doença coronária. Beleza. Aproveitando isso aí, a gente pode comentar isso depois no procedimento até, porque isso é uma dúvida que às vezes, ontem quando eu mandei, até perguntaram isso, mas isso aí eu vou deixar para um segundo momento aí pra gente tirar essa dúvida. Mas um paciente que ele tem, por exemplo, uma coronariopatia, dá pra gente fazer isso daí no segundo momento. Mas o que eu comentar, Henrique, então, e se o paciente ele tem uma disfunção renal? Como que isso aí vai impedir a TAV? Então, putz, o paciente tem que fazer uma tomo com contraste. Dá pra gente fazer isso sem contraste? Como que tá isso daí? Esse que você comentou é um ponto importante, porque assim, a população de TAV é uma população mais idosa, com várias comorbidades, né? E tudo isso, né, somado, levam a uma prevalência muito grande de doença renal crônica. Então, se a gente pegar de estudos mais antigos, chegava a 50% a 60% dos pacientes com clearance abaixo de 60%, e desse total, né, um quarto, às vezes, dependendo do estudo, 1/3 dos pacientes tinham clearance mais próximo de 30%. Né, e às vezes tem alguns estudos com 5% dos pacientes dialíticos. Uhum. Então, essa prevalência de doença coronária nessa população de TAV é muito grande. Então, normalmente, quando o clearance é acima de 30 ml por minuto, a gente consegue, por exemplo, com ajuste de dose de contraste na angiotomografia, com preparo renal e etc., a gente consegue fazer a angiotomo. Então, sempre que possível, o ideal é a angiotomo. Perfeito. Mas frente a essa dificuldade, né, prevalência muito grande de doença coronária, foram desenvolvidos, né, inclusive é uma tese de doutorado, né, do INCOR, do colega Antônio Diniz, que foi desenvolvido um protocolo, né, para tanto na avaliação pré-realização do procedimento você fazer a TAV sem contraste.
Então, como que é feito isso? Então, é feito uma tomo sem contraste, gateada, para a gente dar uma olhada no tamanho do seio, de valsalva, altura coronária, já dá uma olhada em distribuição de cálcio, etc. É feito também um eco transesofágico tridimensional, e através desse eco transesofágico tridimensional, é possível a gente também medir esse anel valvar. Então, através do diâmetro do seio, dessa medida do eco transesofágico, e é possível até fazer ressonância, que tem uma medida assim aproximada, a gente consegue ter uma estimativa desse anel, e a gente utiliza nessas situações uma prótese autoexpansível. Por que autoexpansível? Porque ela é uma prótese que eu consigo, se eu sobredimensionar um pouquinho a mais, não tem problema, não vai ter um prejuízo, por exemplo, de romper o anel, acontecer uma catástrofe, entendeu? Então ela tem essa margem de um maior sobredimensionamento, não assim atrapalhar o resultado ou trazer um prejuízo em relação ao resultado. E para avaliação da parte periférica, isso é um leigo, às vezes, enfim, leigo no sentido assim, né? Às vezes o clínico que não tem esse conhecimento, né? A gente consegue fazer um exame que é uma angiografia utilizando o CO2. Então o CO2, né, na máquina, no angiógrafo, você consegue fazer um setup do angiógrafo e ao injetar o CO2, né, na parte periférica, você consegue fazer uma medida de diâmetro que é muito próxima do que é de fato o acesso do paciente. Então, através da tomo sem contraste, essa injeção de CO2, a gente consegue fazer uma avaliação completa tanto do acesso quanto a parte do anel sem utilizar uma gota de contraste. E durante o procedimento, a gente pré-dilata, utiliza eco transesofágico para guiar a altura do implante, referência anatômica do cálcio. Então, para esses pacientes de muito alto risco, né, utilizando praticamente zero contraste, você consegue também com bastante sucesso fazer o procedimento. A gente já publicou o resultado dos primeiros 25 pacientes com essa técnica, com um sucesso muito grande, e agora estão sendo feitos mais 50, a gente já fez 50 e pouquinho pacientes, então talvez até o final desse ano a gente já tenha aí o resultado dessa série inicial de 75 casos, utilizando esse protocolo de zero contraste. Incrível, isso daí foi muito legal, por isso que eu já puxei o gancho aí, porque é uma coisa lá na sua casa aí, isso foi bem legal aí, que é uma opção que a gente tem a mais aí para esse tipo de pacientes que não podem receber contraste, né? Então você comentou que a gente vai olhar também o seio de valsalva, vai olhar a altura de anatomia, né, do seio coronariano, para na hora que a prótese também expandir, não incluir o ósseo da coronária. Mas isso são mais parâmetros que acho que não vale a pena a gente também mencionar o valor de corte, porque é mais para o hemodinamicista avaliar, né? Mais para o intervencionista acabar definindo. E te digo assim que com certeza, Zé, hoje eu diria que 90 a 95% dos pacientes a gente consegue, com uma avaliação pormenorizada, com um bom preparo para o procedimento, a gente consegue fazer a TAV com bastante sucesso. Então hoje a gente fala em taxa global de complicação ao redor de 4 a 5% para a maioria dos pacientes, taxas de mortalidade em torno de 1 a 2%, né? Então realmente hoje é um procedimento bastante seguro, né? Sendo que, para você ter uma ideia, 85% dos casos a gente faz só com sedação, sem anestesia geral, é tudo percutâneo, a gente dá pontos internos, faz a bolsa, quer dizer, você não tem corte, nada, eco transtorácico, né? E a gente já tem protocolos hoje também de alta precoce, né? Então, às vezes depois de 2, 3 dias, se não tiver distúrbio de condução, a gente já consegue liberar esses pacientes para casa. Então, realmente avançou bastante. Show. Então, Henrique, acho que a gente deu para entender muito bem tanto da história, a indicação, as possíveis contraindicações e ressalvas que a gente vai ter ainda em relação à TAV e o checklist. Então, acho que para um começo de conversa, acho que foi bem legal. A gente ainda vai ter que discutir ainda sobre como que é o passo a passo desse procedimento. Então, vou tratar a artéria coronariana junto, antes, durante ou depois do procedimento, precisa ou não precisa tratar, se tiver uma DAC concomitante, como é que funciona esse marca-passo para o rapid pacing, como é que é a expansão da prótese, as diferenças nas próteses, as complicações a gente vai discutir ainda também e como é que a gente vai fazer esse segmento. Mas isso, pessoal, a gente vai continuar falando no nosso curso de consultório. E se você não é aluno do nosso curso de consultório, você tá maluco.
A gente deixou aqui o link para você se inscrever. Não deixe de conferir o resto dessa conversa. Esse e os outros videocasts, a gente está complementando a conversa para os nossos alunos do curso de consultório. Então, se você é aluno do curso de consultório, corre para lá, porque a conversa aqui com o Dr. Henrique Ribeiro está na íntegra por lá. E por vocês que estão aqui no YouTube nesse momento, a gente vai ficar por aqui. Henrique, eu queria agradecer de novo a presença sua aí no videocast aí. Foi incrível, muito esclarecedor. Tenho certeza que muitas pessoas que não tinham nem noção puderam aproveitar bastante já, mesmo que um pouco desse papo, porque a maioria vai ficar lá no nosso curso, de hoje. Valeu, Henrique. Obrigado, Zé. Eu que agradeço o convite aí. Até a próxima. Fechou. Valeu, galera. Aquele abraço.